Olá, pessoal. Estamos em mais um podcast Palavras na Mesa, promovido pelo Cinesp. E hoje eu estou aqui com a minha companheira de luta, diretora de Políticas Sociais, Maura Maria, e a nossa convidada, Thaís Carneiro. E nós vamos conversar sobre essas mulheres empoderadas que viajam, que desafiam aí uma sociedade machista, misógina, né? E que enfrentam mesmo e que se apropriam do seu papel e dos seus lugares nos espaços públicos e não públicos, né? Então, primeiro eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Alcina Carvalho, sou uma mulher branca, cabelos levemente avermelhados, um pouco enrolados, eu uso óculos e estou usando uma camiseta mesmo bege, bem clarinha. Eu sou Maura Maria da Silva, meu nome completo, sou uma mulher negra, cabelos pretos, pintados de preto, no corte Chanel, e estou com uma camiseta preta, com um colar indígena sobre e brincos em formato de coração dourados. Thaís? É um prazer participar com vocês desse podcast. Eu sou a Thaís Carneiro. Eu tenho um cabelo na altura dos ombros, pretos, olhos castanhos. Estou com uma camisa vermelha e um colar dourado. E nós estamos na biblioteca, né? Há uma estante com livros atrás aqui de nós três, tá? Bom, Thaís Carneiro, doutoranda e mestra em História Social pela USP e especialista em Fundamentos da Arte e da Cultura pela Unesp. Thaís, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A conversa vai ser muito boa, porque temos muitas perguntas para te fazer, mesmo porque temos um grupo de filiadas e filiados, né? Mas vamos pensar nas filiadas, que são mulheres viajantes, né? Que elas viajam mesmo, desbravam o mundo. Então vai ser uma conversa bem bacana aqui nesse nosso podcast, tá? Bom, vamos começar um pouquinho por você, né, Thaís? Você estudou sobre uma mulher viajante, sobre a Soledad. Então eu queria te perguntar por que Soledad e não a brasileira Nísia Floresta. Ai, obrigada mais uma vez pelo convite e obrigada pela pergunta. Eu estudei sobre a Soledad Costa de Samper, que é uma colombiana viajante. E pra gente, no Brasil, a gente praticamente não ouve falar da Soledad, a não ser em comparação com a Nísia Floresta, quando elas pensam em educação para mulheres. As duas defendiam o direito das mulheres terem acesso ao ensino formal, porém cada uma tinha uma peculiaridade. No caso, logo quando eu fui começar a estudar mulheres viajantes na história, minha vontade era estudar Nísia Floresta. Então eu cheguei lá com meu caderninho para minha professora, minha orientadora até hoje, que é a professora doutora Estela Maris Escatena Franco, que é especialista em História das Relações de Gênero e História da América Latina, no Departamento de História da USP. E a Estela me provocou no sentido de: ok, se você estudar a Nísia Floresta, o que você vai trazer de novo em relação a essa produção? Já que a Nísia é muito estudada, não só como viajante, mas também com essa... A Nísia fez várias coisas, né? Escritora, mas também nessa vertente educacional. Então, por que não olhar para essa outra personagem, que é a Soledad, que foi contemporânea a ela também? Então eu fiz esse mergulho e descobri que, na verdade, Soledad Costa de Samper é famosérrima na Colômbia, e a gente estava perdendo um pouquinho esse tesouro. Mesmo porque sobre a América Latina a gente fala muito pouco, né? Até por conta desse currículo, né, bem eurocêntrico que a gente tem, né? Então é interessante também trazer uma mulher, né, que não seja, né, também de outros continentes tão estudados, né, por aí. Mesmo porque quando a gente fala de viagem, a gente lembra de homens, né? A Mirlink, né? Não que não sejam importantes, né? Claro que são, né? Mas Marco Polo, né? Então, quando traz uma mulher e que ela... Embora, né, o discurso dela seja um pouco ambíguo, não sei, né, Thaís, se seria isso, mas ela enfrenta, né, uma sociedade, né, mesmo sendo uma mulher de elite, porque também a gente tem que pontuar isso, né,
quais são as mulheres que podiam viajar naquela época, né? Tinha que ser uma mulher letrada, uma mulher que tivesse condições financeiras até, né? Embora ela não fosse rica, né? Mas é interessante trazer essa questão da figura da mulher já enfrentando esses desafios naquela época, né? Século 19. E pensar sobre isso porque no caso da Soledad Costa de Sampaio, ela teve um privilégio que foi ter acesso ao ensino formal. Então ela estudou no Canadá, estudou na França, mas por muito tempo o estudo dela ficou vinculado a duas figuras masculinas. Ao pai dela, o Joaquim Acosta, que foi um general que foi tido como herói da independência da Colômbia, e ao marido dela, que é José Maria Samper, que foi um diplomata. Então, ela tem vários relatos de viagem, ela era entendida como historiadora, por mais que a ciência e a história ainda estivesse em formulação, mas ela chegou a ser reconhecida como membro honorária da Academia de História de Caracas, na Venezuela. Então, ela tinha reconhecimento internacional naquele momento mesmo. Mas ainda assim, muito dessa produção, manuais didáticos, ficou vinculado a essa ideia de ela teve a oportunidade, ela foi, né? Ela teve a oportunidade de viajar, de ter essa educação formal, o desenvolvimento dela se deve tão somente a esses homens. Hoje em dia a gente tem até uma biblioteca digital dos trabalhos da Soledad, porque são frentes muito diferentes de produção, enfim, ela tem produção até de ficção, ela tem realmente muitas frentes. E pensar que ela era uma mulher branca, no final do século XIX, vivendo esse ambiente e reconhecida pela produção dela. Então, ela tem certos privilégios e ela mobiliza esses privilégios também. Ela mobiliza, ela não chega a enfrentar propriamente, mas ela, de uma certa forma, não, ela mantém o espaço dela ali, né? Que não é um espaço fácil, porque a gente está falando de poder, né? E então ela entra num mundo que é um mundo masculino. Corajosa, né? Corajosa. Diria corajosa. É uma mulher corajosa mesmo, porque ela também poderia ter se calado, né? E ficado no papel que, né, historicamente é destinado à mulher, né? Quer dizer, é destinado não, né? Nós estamos na luta para que não seja, né? Mas destinado de alguma forma, você comentou, é poder é negociação. Às vezes não, a gente fala muito na linguagem corrente como se tivessem dois lados. Se tivesse dois lados só tava fácil. Tem vários, na história. Então, por exemplo, a Soledad, ela foi reconhecida como feminista, protofeminista, mas quando a gente olha para uma série de mulheres e sem pensar essas várias camadas, a gente simplifica, a gente reduz. Porque por mais que ela defendesse a educação para as mulheres, a educação para as mulheres pobres tinha que ser uma, que tinha que ser instrucional, que tinha que ser voltada para o mercado de trabalho, e para as mulheres burguesas tinha que ser outra. Para essas burguesas, sim, eu poderia ter uma educação intelectualizada como foi a dela. Mas ela chega a falar, se todas tivermos a mesma educação, o mesmo acesso ao ensino formal, quem vai lavar minhas roupas? Então ela literalmente traz isso para jogo. Ela não quer pôr em xeque o privilégio dela enquanto uma mulher burguesa branca. Mas ao mesmo tempo, mesmo essas mulheres burguesas brancas, elas nem sempre elas tinham acesso ao simples ler e escrever. Estar nos espaços. Então ela negocia bastante a ponto de o círculo social dela, a rede de sociabilidade que ela traça é de homens. Ela fala muito sobre isso, sobre ela ser uma única mulher. O que faz inicialmente eu pensar, será que só tinha rede de sociabilidade masculinas e ela de exceção? E não era. Então, é um pouco como ela tenta negociar esses espaços. Certo. E por que estudar uma mulher que viajou? Porque eu tenho uma obsessão. Todos nós, né? Vamos lá. Uma obsessão chamada viajar. É verdade que eu tenho uma obsessão, mas como eu gosto muito de viajar, não tive uma infância ir para Disney e tudo mais, como tem muitas famílias que têm de classe média. As minhas viagens eram familiares, para destinos específicos. Casa do vô, casa da bisa. E aí, eu tinha muito esse sonho, porque eu via na TV, eu lia muito.
Então, eu tinha esse sonho de viajar e, de alguma forma, em 2010 eu fiz a minha primeira viagem sozinha para Buenos Aires, mas eu comecei a viajar novamente. Um grande marco para eu realmente ficar viajando e negociar. Então, beleza, vou levar a marmita no trabalho para juntar, para fazer uma viagem ali no final de semana. Foi quando eu terminei um relacionamento longo de 5 anos, que eu falei assim, se eu fizer algumas atitudes bem radicais, escolher o que eu quero fazer. Eu tenho opinião própria. E eu vou escolher o que eu gosto. O que eu realmente gosto, o que me fazia falta naquela relação. Foi uma relação muito difícil. E eu comecei a viajar. E as amigas pediam dicas. Então, eu comecei com um blog de viagens, que é o Mulheres Viajantes. Começou em 2016, então já tem 8 aninhos meu bebê. Nossa, bastante, hein? Bastante tempo. E eu comecei a pensar, não só os meus relatos... Mas em 2016 a gente teve a morte de 2 turistas argentinas no Equador. E no momento eu fiquei muito incomodada, porque se falavam que eram mulheres sozinhas. E elas estavam viajando juntas. Uhum. Então, quando que eu mudo a nomenclatura de sozinha? A partir do momento que eu tenho um homem, aí eu tenho... Então elas estão acompanhadas. E aí, se eu tivesse essa presença masculina... Elas não teriam sido mortas? Foram homens que mataram elas. Sim. E aí eram amigas que estavam no Peru, aí 2 voltam para a Argentina, 2 continuam para o Equador. Então eu vi gente falando sobre elas estavam sozinhas, que elas tinham responsabilidade nessa morte, porque elas foram para uma cidade que era uma cidade conhecida por festas, pelo tráfico de drogas, que elas tinham que ter tomado cuidado, porque elas foram dopadas, elas foram roubadas no hostel. E eu fiquei revoltadíssima. Falei, não é possível que as pessoas tenham coragem de formalizar esse tipo de opinião na mídia tradicional, na mídia independente. Eu vi mulheres blogueiras trazendo temas nesses termos. A gente sabe que a gente não pode beber bebidas de estranhos, que a gente tem que tomar cuidado para ser roubado, mas tenho certeza... que, infelizmente, alguém tem um histórico de algo que foi roubado, que foi furtado. As coisas não são só dentro desse espectro racional. E aí eu comecei a pedir relatos de mulheres que viajavam sozinhas ou entre mulheres para entender, mais do que entender, para demonstrar que não era uma loucura de 2 meninas específicas, né? De 2 jovens específicas, mas que a gente tinha esse direito de estar no espaço público. E de ter a possibilidade de viajar como qualquer outra pessoa. Então, não ter esse espaço cerceado. Então, foi um pouco desse movimento. E conforme a gente tem mais de 300 relatos no site, eu comecei a perceber que eles se repetiam algumas preocupações. E eu quis pensar, ok, hoje, então, de 2016, né, até agora, nós estamos viajando. Será que as mulheres viajam sozinhas desde quando? E aí foi que eu aproveitei minha área de formação para puxar, falei assim, vou xeretar na história desde quando elas viajam. A gente tem relatos desde o século IV, da Egéria viajando na região do Egito. Então, tem gente doida desde o século IV. Tem gente que gosta de viajar desde o século IV. Exato. Então, tem pessoas que tiveram espaço de negociação, porque não é fácil você estar... Conseguiram inserções, possibilidades há muito tempo. E por que a gente não está falando delas? A gente está falando só que essa sociedade não nos aceita. Então, foi esse esforço de recuperar e por isso que eu fui parar na Soledad, olhando para as mulheres viajantes no passado. Bom. Hoje em dia, a gente tem uma quantidade maior de mulheres que viajam sozinhas. Mas é claro que é sempre com uma certa preocupação do que elas vão encontrar, como elas vão se virar numa situação perigosa, numa situação em que elas têm que tomar uma decisão um tanto quanto, sei lá, duvidável, né? Mas também temos uma categoria, um grupo de viajantes de terceira idade. Esse grupo viajante de terceira idade está passeando, né? Eles estão passeando. Aí alguém pode falar, mas tem que ter dinheiro. Aí eu faço uma pergunta para você. O dinheiro, a questão financeira, né? Dessas pessoas, é um fator determinante para que elas possam viajar ou não? Ou para determinar os locais em que elas vão ou não? Perfeito. O dinheiro, ele não é determinante. Ele vai
é como o nosso dia a dia, ele vai pautar as escolhas possíveis que a gente tem. Só que a gente tem mecanismos de redes de viajantes mesmo. Tem até um grupo no Facebook de troca de hospedagens entre mulheres. E muitas vezes elas se colocam, olha, eu moro em Aracaju, tenho 60 anos, estou aberta para receber mulheres aqui na minha casa. Então, elas têm essa troca muito forte. Eu mesma já participei de uma rede social internacional, que é o Couchsurfing, na época que ele era gratuito, que agora ele tem até assinatura, mas era uma rede social em que você tinha o perfil da pessoa, com o nome, a cidade. Se a oferta de hospedagem era na sala, literalmente surfando no sofá dessa pessoa, ou se era num quarto separado, os comentários de pessoas que já ficaram naquela casa, para você ter confiança. Eu, por exemplo, fiquei na casa do Javier, que era espanhol, em Sevilha. Mas eu dei uma xeretadinha antes na rede social para ver se as pessoas falavam bem dele. E que tinha um quarto separado. Então, eu realmente fiquei num quarto sem pagar lá. Foi uma troca de gentilezas. Depois ele veio pro Brasil, veio para São Paulo. Minha mãe amou. Porque ela achou chiquérrimo ele estar em casa. Então, minha mãe falava português mais alto para ele entender. Então, mesmo a questão da língua não é, né, uma super barreira. Mas de ter essa troca de gentilezas. Quando a gente viaja, a gente consegue encontrar muita gente incrível pelo caminho. O programa do governo, o ID Jovem, ajudou muitas pessoas a viajarem, a garantir passagens mais baratas, né? Até mesmo passagens gratuitas para as pessoas. Então, eu entendo que o que pode ser um empecilho vai ser algo do seu cotidiano, suas relações familiares, muitas vezes relacionado ao seu casamento. Eu, por exemplo, sou casada há 9 anos. Eu continuo viajando sozinha, tá tudo bem. No começo as pessoas falavam, vai acabar, você tá sendo, né, irresponsável. Sendo que existem acordos que a gente faz. Então, dependendo dos acordos familiares que você tem, as suas responsabilidades, é mais um impeditivo do que o dinheiro. Por quê? Hostel pra gente ficar em quarto coletivo, barato. Da hostel que aceita troca de trabalho. Já vi gente trocando pintura de quarto de hostel por hospedagem, fotos para redes sociais. Então, a gente dá o nosso jeitinho. Tem uma outra plataforma que é o Wolf, que troca trabalho. Então, até um amigo meu ficou numa fazenda orgânica de queijo. E ele queria aprender a fazer queijo pro sítio dele, no interior de Minas, e aí ele foi lá pra Itália, porque ele aprendeu a técnica também e aproveitou para conhecer o país. Então, há maneiras da gente conseguir, né, de sair desse recorte de classe que é muito importante. E aí também contamos com a questão da facilidade da internet, né? Então, acredito que, lógico, né? Lá no século XIX, a coisa era escrita, era o que tinha registrado, alguma coisa assim. Hoje, um celularzinho já te salva. Então, a pesquisa pode te levar onde você quiser, independente de você ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, né? Isso é interessante. Super, porque no século XIX, imaginem que eu li os diários de viagem da Soledad, que tem um nome criativo, que é Viagem à Espanha, em 1892. Muito criativo. 800 Exatamente páginas. o que ela fez, né? Literalmente. E foram 2 tomos, 800 páginas. Então, ela caprichou para escrever pra gente, com nota de rodapé e tudo. Mas não era simples. Ela não chegava em Sevilha e, como ela tinha dinheiro para viajar, e ela ia para uma hospedaria, ela tinha uma carta de recomendação. Então, ela tinha que entregar essa carta de recomendação, que foi escrita por outro homem. Homens, né? Homens que escreveram. E chegar ali no alcaide para falar, olha, eu vim aqui, fui recomendada pelo fulano de tal. Mesmo que ela foi à Espanha a convite dos 6 espanhóis. Então, ela era uma mulher de 60 anos, viúva, viajou com a filha dela. E nessa viagem de 2 mulheres, ainda assim, mesmo ela com esse convite, vinda da França, tinha certos controles do que ela... Mas as pessoas ali, quando recebiam cartas de recomendação e pensavam, nossa, uma presença ilustre, queriam fazer um pouco guia de turismo na cidade, mostrar os pontos. Ela foi para Granada e ela conhece a Alhambra com o arquiteto que restaurou a Alhambra.
E Alhambra é um conjunto de palácios maravilhosos do período Mouro, que eu falei assim, nossa, que privilégio, eu queria ter estado com ela para conversar com esse arquiteto, que eu já conhecia, esse complexo é incrível. Mas, então, era isso, assim, hoje em dia eu não preciso de uma carta de recomendação. Eu procuro lá na internet, eu compro a passagem, eu ligo o alerta do Google Flights, que eu faço isso, para ver quando fica mais barato. Eu falo assim, esse é o meu momento, e eu compro. Então, a gente tem uma facilidade bem maior para a gente circular pelos espaços. E é importante, né, Thaís, quando você e a Maura trazem essa questão das viagens e como a mídia coloca, às vezes, um feminicídio, uma fatalidade, né? Porque é claro que choca e é claro que nós somos contra, né? Mas parece que isso acaba afetando as mulheres que querem ir, porque eu penso que seja difícil dar esse primeiro passo de você, olha, eu gostaria muito de viajar sozinha, né? Meu marido não gosta, meu companheiro, eu nem tenho marido, nem tenho companheiro, não importa, eu quero viajar sozinha. Mas aí você fica, ai meu Deus, mas e se acontecer alguma coisa, né? E aí quando você lê, escuta, né, esse tipo de reportagem dessa parte da mídia que vem, né, extremamente sensacionalista, né, e depois com esses comentários, né, que são machistas, né, que estão impregnados aqui na gente, tudo, a mulher fica realmente com medo de dar esse primeiro passo, né, de falar assim, não, eu vou realmente, eu quero fazer isso, é uma vivência que eu quero ter, né. Então, eu acho que quando você traz, que você fez um blog, que as mulheres puderam falar, acho que dar esse espaço de fala para essas mulheres viajantes, para fazer essa troca, isso é importante, né? É fundamental, né? E entender que cada mulher é um universo. Então, nesses 300 relatos, eu tenho desde relato de viagem no Sudeste Asiático, de 5 meses. É uma gaúcha ruiva que fez, então ela se tornou um sucesso na Índia. Totalmente diferente. As pessoas, ela virou uma convidada de honra de um casamento, um sari belíssimo. Então tem a foto no site. Mas tem uma mãe que fez um retiro de silêncio de 10 dias. Então ela conta da dificuldade que foi ela entender que ela tinha direito de fazer essa viagem, de deixar o filho dela adolescente com o padrasto, dessas relações. Então tem várias preocupações e é importante a gente pensar, né? Você tem que entender por que você quer viajar. Porque se você não almoça sozinha na praça de alimentação do shopping, ir para uma viagem vai ser um inferno. Aí você vai para uma viagem e vai falar assim, nossa, eu detesto isso. Eu não posso fazer uma viagem sozinha, é muito solitário. Porque isso mesmo uma cidade como São Paulo, às vezes a gente fica tão estrangulada de questões que a gente se sente confortável de fazer. Pensar em feminicídio é a gente olhar que a violência de gênero, ela tá na nossa casa. É o mais difícil, é o mais desconfortável. Mas, muitas vezes, quando a gente vê, são os nossos maridos, são os nossos filhos, são os nossos pais. Amigos, tios, primos, de uma infinidade, né, Thaís? Exato, são as pessoas que a gente mais confia. Por isso que é tão doloroso a gente assumir, porque a gente pensa que o perigo é o desconhecido. Aquela cortina que eu vou acessar. O mais difícil de viajar sozinha é a gente estar em contato com a gente mesma. Então, se eu tô com um problema, vou viajar, vou chorar em outro país. Não adianta. Porque as pessoas falam assim, não, vai resolver. Minha vida não vai resolver. Não vai suspender, vai ser um momento mágico daqueles 7 dias. Então, acho que é reconhecer também esse lugar de fragilidade, de vulnerabilidade, mas que pode ser uma experiência muito transformadora. Chorar em Paris deve ser muito bom, né? Muito bom. Eu já chorei em Buenos Aires, então foi bom. Eu tenho um lugar de fala para compartilhar. Mas era isso. Eu fui viajar, não estava bem, sabia disso, mas eu queria fazer porque era um lugar de afeto. Fui lá e chorei. Mas é esse movimento também, né? Da gente entender. Viagem não é o lugar da perfeição. Viagem é o lugar que a gente sai da nossa zona de conforto, que a gente nem sabia que era confortável estar ali. A gente tem que pensar nos acessos básicos, como a gente faz determinado trajeto, que a gente come, mas pode ser muito prazeroso. Eu, particularmente, gosto de pensar como eu posso viajar em São Paulo. Então, eu falo assim, hoje eu posso ter a oportunidade de comer num restaurante indiano, porque a gente tem muitas oportunidades aqui. Sim, São Paulo tem. Ir para um restaurante
árabe. Então, a gente tem as opções, restaurante peruano, a gente tem opções que são fáceis no sentido financeiro também, que não vai ser um valor exorbitante, que vai ser mais barato que o McDonald's, e que a gente pode experienciar outras culturas, se permitir conhecer esse novo. Então, acho que é bem importante. Agora, quando você fala, né, Thaís, de viajar com pouco dinheiro, como a Maura perguntou, né? Precisa de muito dinheiro ou pouco dinheiro, né? Acho que depende muito do conforto, né? Como você está falando, né? Que a gente quer ter, né? Porque você falou de frequentar o hostel. Eu fico pensando na minha dificuldade de ir para o hostel. Sinceramente, eu fico pensando. Maria também. Porque, conta um pouco pra gente dessa sua vivência, que você já esteve lá, né? Essa questão de compartilhar quartos coletivos, banheiros coletivos, né? Às vezes nem é quarto separado só de mulheres e homens, às vezes são mistos, né? Então, assim, eu realmente preciso aprender muito com você, porque, olha, eu tô longe disso aí, viu? Mas sabe o que é interessante? Você consegue escolher tudo. Eu sempre escolhi quartos femininos. Porque eu tinha esse incômodo de falar assim, eu não quero participar de quarto misto. Então, eu preferia deixar o quarto feminino mesmo, que era um pouquinho mais caro, mas eu não me importava de ter essa oportunidade. Eu sempre pesquisava como era a tradição do hostel. Tem hostels que são aqueles hostels, tem bar, tem balada lá dentro, que é conhecido como ponto de encontro, e esse eu fugia. Então, eu nunca tive problemas, assim, de ser barulhento. As pessoas, elas estão realmente indo lá pra dormir, de ter esse respeito. Lógico, né? Vai ter uma filhinha no banheiro. Sim. Dá aquele nojinho de sair compartilhar banheiro, mas nada como tomar banho de chinelo. Então... Leva o chinelo, não pode fazer o chinelo, né? Mas o muito legal disso é que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes países. Sim. Às vezes você, por exemplo, quer viajar sozinha, mas quer conhecer outras pessoas. Vai para um hostel e fica no quarto privado. É só você no quarto, o banheiro é seu. Esse sou eu. E é você. Se não for, essa será eu. Aí você se garante, encontra o povo só no café da manhã. Bate um papo, conversa, troca figurinhas. Sim, porque eu acho que é isso. O hostel não é para todo mundo. Hoje em dia eu fico... eu trabalho conversando com tanta gente, eu tenho contato com muitas pessoas e tudo mais. Talvez um pouquinho de silêncio, de eu ficar sozinha no quarto. Eu já trabalhei muito com turismo pedagógico, então eu viajava com crianças com 100, 120 crianças. Então, às vezes a gente quer viajar, mas eu acho que são estilos de viagem. Às vezes você sozinha tem um estilo. Com seu companheiro, companheira tem outro estilo. Com familiares, mãe, pai, é outro estilo. Momento também. Às vezes você quer viajar sozinha, às vezes você quer viajar com a família, né? Eu acho que a gente tem que ter mesmo esse diálogo e essa liberdade, né? Quero viajar com a Maura, né? Isso, não é, Maura? Outro dia a gente estava falando até, vamos né? Balada é nada, né? Vamos pro hostel que tiver mais confusão. Nós não vamos ficar nesse quietinho aqui. Quietinho não, mas... A Maura, viu? Porque eu sou quietinha. A Maura que eu sou quieta. Tem que aproveitar, né? Aí, Thaís, eu vou entrar num assunto aqui que me interessa, inclusive na diretoria a qual eu pertenço, a gente discute bastante essa questão, né? A questão racial. Então, existem países onde a gente sabe que... Todo lugar tem o racismo, o preconceito, etc. Mas existem países que a gente sabe notoriamente que as pessoas sofrem esses assédios, essas situações vexatórias, como, por exemplo, a Espanha. A gente tem muito relato disso daí na Espanha. Então, como é que, por exemplo, uma mulher, que a gente vai colocando assim, como se fosse uma escadinha. Primeiro mulher, aí uma mulher negra, né? Uma mulher que não tem tantas posses, mas que foi lá na sua ideia, tal, pesquisou, foi atrás, se virou e deu certo. Foi viajar sozinha. Uma mulher negra, com poucas posses, mas que escolheu um lugar que ela pode manter, que ela pode viajar sossegado. E aí ela enfrenta uma situação de preconceito racial. Como é que dá para se virar num lugar desse? Não sei se você teria uma noção de como se viraria. Você está lá no aeroporto e acontece com você sozinha, uma mulher, nessas condições. E se quiser complicar mais, coloque uma mulher trans. Sim. Sim.
sobre essa questão das mulheres negras, no blog a gente tem 2 relatos de situações diferentes, né? A Luciara Ribeiro, ela é historiadora da arte, curadora, muito forte na questão da arte afro-brasileira. Tem um trabalho muito bonito. E a Lucy foi minha colega de trabalho há muitos anos atrás e ela escreveu 3 relatos. Então, um deles, o título é Eu, Mulher Negra, Eu, Mulher Preta, Periférica. E ela viveu uma situação de preconceito super forte no aeroporto. Eu não me recordo qual era o país exatamente, mas que o cabelo dela foi revistado. E a ideia dessa revista aleatória, né? O quanto a revista aleatória não é tanto aleatória. Não, é uma revista para pessoas negras. E no caso de uma outra colega minha, que ela tem um blog, que é o Rolê da a Pamela, ela teve uma situação de preconceito também. No caso assim, preconceito nada, é um caso de assédio absurdo na Itália, porque eu acho que isso é importante falar, porque a gente fala assim, países perigosos. Índia, a gente vai colocando assim, quem é no hemisfério sul, com a ideia, né, de países menos desenvolvidos, e a gente não olha para esses países ricos. A Itália é um país muito complicado para mulheres. E não só a Pamela me contou, mas minha prima, a Juliana, que é uma mulher branca, ela também sofreu casos de assédio sexual. No caso da Pamela, ela estava no litoral, no sul da Itália, e ela estava aprendendo a bicicleta. E aí um cara parou o carro para se masturbar na frente dela. E no caso da Pamela, eu não sei como ela tem um senso de humor assim maravilhoso para debochar dele. Ela conseguiu respirar, debochar do cara, rir da cara dele e seguir. Mas são violências tão absurdas porque é como se dissesse que você não tem o direito de estar naquele espaço. Sim, exato. E é muito desgastante, né? Então, muitas vezes, assim, o Brasil é um país muito racista. Sim. E as pessoas, elas disfarçam, né? Esse racismo de uma forma que, como se não houvesse, né? Então, você fica naquele jogo. Mas eu entendo que quanto menos a gente ocupa os espaços, menos eles nos pertencem. Perfeito. Então, para essas mulheres trans, a gente tem uma expectativa de vida para pessoas trans no Brasil de 33 anos. Sim. É surreal. É absurdo, a gente nem tem os dados de quantas são assassinadas, não tem dados oficiais, são corpos que simplesmente desaparecem. Que são corpos dissidentes, né? Então, a gente não conta já nesse espaço. Justamente. Então, é muito mais difícil, por exemplo, né? A questão do aeroporto. A gente tem uma série de documentações para levar, para de alguma forma nos proteger, que eu acho que é uma dica importante, principalmente quando a gente não fala a língua. É levar o nosso voo impresso de ida e volta, é levar o nosso lugar de hospedagem impresso, seja hostel, Airbnb, um hotel ou é a casa de alguém, essa pessoa tem que escrever uma carta de recomendação, a pessoa que mora lá. É levar comprovante que você trabalha aqui no Brasil. Eu não sei a língua. Traduz o Airbnb, por exemplo, eu fico muito Airbnb. Dá para você escolher qual a língua que você quer que traduza a sua reserva. Então, você já consegue baixar e entregar ali para conseguir se respaldar. O preconceito ele vai continuar existindo. Mas que esse terrorismo, esse controle, que é isso. Muitas vezes, nessa revista aleatória, a pessoa é tirada e fica lá presa na cabine, fica nessa coerção e tudo mais. Mas para ter um certo respaldo, né? Então, é um exercício importante. Mas, infelizmente, não importa o país, né? O preconceito, ele é muito grande. E aí, como lidar com isso é um desafio enorme, né? A carta de recomendação me chamou a atenção aí que você falou isso lá no século XIX. Sim. E ela, né? Mas eu acho que é uma dica interessante, né? Bem interessante. E nós que ocupamos esse corpo da mulher, né? A gente sabe que a gente não baixa a guarda nunca, né? A gente sai para qualquer lugar, a gente está sempre assim antenada mesmo seria a palavra, né? Porque a gente sabe como é perigoso estar em qualquer lugar, né? Como você disse, às vezes até na nossa própria casa, né? E também dos espaços públicos. Mas é claro que a gente tem que ocupar, né? E ocupar com bastante propriedade. E porque senão também fica aquela questão, né? A mulher que viaja sozinha,
ela tá viajando sozinha, não tá disponível, né? Porque tem uma confusão aí, né? Parece, tá viajando sozinha porque tá disponível. E não é, esse discurso, ele vem sendo construído, né? Ele foi construído, assim, tem uma base muito, muito sólida, né? Às vezes, ainda hoje você escuta, ela é brava porque ela não tem um marido, um namorado, um macho, né? Então, assim, o homem grita, ele é potente. A mulher grita, ela é descontrolada, ela é descabelada, né? Então, assim, ela é histérica. Né? É completamente um recorte sem contextualização, sem nada, né? Então a gente nasce mulher, a gente nasce na luta, né? Aí, como a Maura falou, se essas várias mulheres, né? Se a gente for fazer essa interseccionalidade, claro que isso vai agravando a situação, né? Agravando, porque cada vivência desse corpo é diferente, né? Sim. O espaço público que a mulher branca ocupa, diferente. Né? A forma de vivê-lo, né? De uma mulher negra, de uma mulher trans, de uma mulher indígena, né? E essa base sólida, ela é histórica, porque a rua é o espaço dos homens. Sim. Quando a gente tinha um ditado no Brasil Colônia... Foi construído assim, né? Sim, de que as mulheres, elas saíam para duas coisas. De casa. Para casar e para o enterro delas. Então, a loucura, como isso é um ditado popular, é uma brincadeira. E a ideia de que o espaço da rua é o espaço dos homens, porque é o espaço onde acontece a política, onde acontece o comércio, que a gente tem que ficar nesse espaço doméstico, a ponto de... Hoje em dia, a gente tem muito preconceito com mulheres muçulmanas. O véu não era usado pelas muçulmanas até o Califado de Omã no século VIII. Era usado pelas católicas, pelas bizantinas. Então, a ideia de você usar o véu, mesmo no Brasil colônia, era de você se invisibilizar, como se você se protegesse. Estou na rua, mas sou uma mulher direita. Então, essa ideia de que estamos na rua, estamos a serviço, estamos disponíveis, acontece a gente na rua, acontece quando alguém descobre que você ficou solteira. Sim. Aparece, né, a brincadeira da volta dos que já não foram, né? Sai do túmulo as pessoas. Porque essa ideia de que você tá livre, e você tá livre para apreciação. Porque não é só... A ideia de que você vai hierarquizar nessa apreciação. Então, qualquer homem... pode. E isso vai resvelar no nosso simples lazer. Os espaços que as mulheres escolhem de lazer também. Você não pode ir a um bar para tomar um suco que seja. Você tá sozinha, totalmente sozinha, tá procurando alguma coisa. Então, a gente não tem essa liberdade. O homem não, ele para em qualquer lugar, manda uma cerveja, manda não sei o quê, toma e vai embora. A mulher não. Eu já fui uma vez num bar. Perfeito, é isso aí. E eu fui num bar no Rio de Janeiro. E aí eu ia encontrar com uma amiga minha no dia seguinte. E eu fui, era do lado do hostel, era no mesmo quarteirão, porque o pessoal fala, Rio de Janeiro, super perigoso. Mas aí eu fui no mesmo quarteirão, eu gostava do pastel do bar. Beleza, estava passando um jogo. Tinham dois senhores, assim, de cabelo branquinho. O cara, ele mudou a cadeira dele. Pra ele ficar olhando. Né? Os canalhas envelhecem. Com certeza. Vivem bastante. E aí, ele virou a cadeira dele pra ele ficar me encarando o tempo todo. Dali uma hora, chegou duas amigas. Aí ele ficava olhando pra uma mesa pra outra, como se fosse assim, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Três sozinhas, elas nem são amigas juntas e tudo mais. E até cheguei a escrever sobre isso no Instagram. E uma das minhas amigas, que era que eu encontrei no dia seguinte, ela falou, nossa, como você é corajosa. E eu achando, mas normal, andei no mesmo quarteirão, sentei na esquina e fui comer. Mas era isso, assim, a ideia de que, nossa, esse corpo é um corpo anormal aqui, esse espaço é nosso. E se você tá aqui... É porque você quer alguma coisa, você quer alguma coisa, Você quer então alguma tô aqui coisa. disponível pra você. Então é bem complicado. Cadê assim. o seu dono, né? Cadê seu marido, seu namorado? Né? É título de propriedade. Propriedade. E você vê, esses direitos, eles são recentes aqui na história do Brasil, por exemplo, né? Até a década de 30, a gente nem votava, né? Vamos pensar, até a década de 60, seu marido
falava se você podia sair sozinho ou não, se você podia trabalhar ou não, né? Então, assim, é muito recente ainda, né? Até 88, Até a Constituição. o estupro no casamento era permitido. Porque você casou, Não era. Você tá à disposição. Você tem que estar disponível, né? E essa opressão masculina, ela sempre existiu e existe, né? Até hoje a gente sabe disso, né? Agora me lembrou, não sei se vocês viram, tem algumas youtubers que elas estão fazendo vídeos fazendo referência àquelas mulheres da década de 50, que aqui no Brasil acho que é mulher troféu, alguma coisa assim, né? E elas estão, assim, super maquiadas, com aqueles vestidos floridos, com aquela cinturinha, né, etc e tal. E elas fazem, Maura, tudo. Então, se o seu filho quer comer um pão com queijo lá, elas fazem o queijo, elas fazem o pão, e elas fazem tudo. E elas estão, assim, super bonitas lá fazendo. E assim, né, não é que eu tô criticando a mulher que quer, né, ser dona de casa. Claro, cada um faz o que quer, né? O que eu tô querendo colocar aqui é essa questão do romantismo dessa situação, né? Romantiza demais, Como se a mulher, né, Maura, pudesse ficar à disposição ali do marido. Sim. E teve uma que até colocou que o marido dava nota pro prato que ela tinha dado. Então, Masterchef, né? é pra nós esse aí, né? Nem cozinhar a gente cozinha. Olha lá, hein? Bom. Socorro, mas eu não sei vi. se vocês viram isso, eu gente. vi, porque a Nathalie Neri, que é uma cientista social, ela fez um vídeo no YouTube falando sobre essa, que virou uma trend. Essa eu acho que é o grande ponto das traditional wives. Isso mesmo. E aí a ideia de não só mais do que defender que é uma forma de existir, mas como uma forma correta. E aí eu tinha visto uma que ela fez um sorvete de Oreo. Aí ela fez a bolacha Oreo, não sei o quê, e ela deu pro marido, e o marido falou assim, eu não quero. E a ideia de que é isso, você é o próprio restaurante, só que aí você também é a decoradora, você faz a jardinagem, você é a pedagoga do filho, perfeita. porque aí a ideia de que você vai ensinar em casa, é homeschooling, então a ideia, né, de que a Nathalie defendeu de por que será que esses conteúdos fazem tanto sucesso? O que tem socialmente hoje para que a gente aprecie tanto isso? Que movimento é esse? E movimentar muito dinheiro, porque elas defendem o direito de não ter profissão. Mas elas têm, né? Elas são influenciadoras, elas ganham muito dinheiro com publicidade. Então, essas mulheres também, né, que vão olhar e vão se encantar, o que motiva? E essa questão da gente cada vez mais falar sobre o que as mulheres têm direito e quais são as possibilidades que a gente tem de ser, o quanto isso dá uma sensação de não lugar, de não referência, de falta de modelo, que é o que a Nathalie Neri compartilha. E eu achei muito interessante quando ela trouxe, porque eu falei assim, é verdade, né? O quanto que a gente trazer esse debate. Não, a gente tem o direito de estar na rua, a gente tem direito a lazer, a estudar, a trabalhar, o quanto isso também foi deturpado para falar, agora você tem que fazer tudo isso sozinha, agora você tem que estudar, você tem que trabalhar, manter uma boa forma específica de revistas de beleza, você tem que ser a esposa troféu de casa e trabalhar fora e ser o arrimo de família. Porque aí os nossos direitos vieram com o discurso de ausência de deveres dos homens. Então, como é que fica nesse jogo? Eu achei muito interessante e muito assustador. Eu achei assustador. Assim como tem o das mulheres, tem o dos homens que reforçam esse estereótipo da mulher, né? O que é uma mulher ideal? E eles começa a falar, Maura, tudo aquilo que nós não somos, que nós somos. Ou seja, nós não somos mulheres ideais. Não somos né? ideais. E assim, fora do mercado deles. Tem gente, que eu ouvi, ele até falou, há um tempo já que eu ouvi isso, mas agora me veio isso à mente. Ele falou que a mulher não pode falar em qualquer momento. Galera do Red Pill é pesado, né? Exato. Você tem que olhar pro seu companheiro para saber se você pode ou não. Meu Deus. É isso, né? E aí, imagina, chegar nesse momento radical que a pessoa vai viajar. Simples assim, né? Então,
é a gente observar o quanto que a gente está tendo acesso no nosso dia a dia. Será que a gente só tem deveres? A gente está sem os direitos? Então, e quanto isso, né, Maura e Thaís, passa pela política, né? A gente viveu aí 4 anos de terror, né, gente? Vamos falar. De desgoverno, de terror. Autoritarismo de retorno, né? De retorno ameaça, aquilo que a gente tem tão pouco ainda, porque a nossa democracia não é tudo isso. E mesmo assim foi ameaçada, gravemente ameaçada, né? De retorno a esse papel da mulher também, né? Qual é o papel social que a mulher tem, né? A mulher negra. Isso. Né? Qual local que ela deve ficar? Onde ela deve estar? E é sempre de serviço, né? Sim, é isso mesmo. E é o que você falou, né, Thaís? Assusta quando você vê a quantidade de pessoas que concordam, né? Que apoiam, né? E a gente sabe que existem mecanismos aí, né? Que proporcionam isso, né? De controle, enfim, muitas dessas mulheres, as traditional wives, são extremamente religiosas, de religiões específicas, enfim. Que aí vai essa questão da maternidade, então uma boa mãe tem que ter 8, 10 filhos. Tem um controle de corpos que é bem direto mesmo. E quanto que a gente lutou, né? Pra gente falar que você pode ser mãe ou não. E tudo bem, né? Sim, e tudo bem, né? É uma escolha, o corpo é teu, né? E pensar nisso dentro de um sistema capitalista, né? Onde o papel da mulher, qual é? Esse daí, não assalariado, né? Reprodutivo. Sim. Né? E de continuidade desse sistema, né? E a gente tem que pensar que mesmo esses avanços que nós tivemos foram avanços que, após a Revolução Industrial, porque precisava dessas mulheres para trabalhar. Os homens tinham ido para a guerra, etc. e tal. Então, se precisava de mão de obra. Então, na verdade, não foi assim a conquista. Sim. Foi permitido porque precisava dessa mão de obra, né? Após a Revolução Industrial. Então, a gente tem que pensar após a guerra. A gente tem que pensar que se a gente não reagir a isso, a esses discursos, a essas propostas, né? A coisa pode voltar ao extremo para os nossos filhos, nossas filhas, nossas netas, não sei, se não tivermos netas, sei lá, para as meninas do futuro. E a coisa pode piorar, né? Nossa, muito. E que é uma discussão política, né? Então, assim, é uma discussão que, claro, é a mulher que levanta essa bandeira, né? Porque é ela que é a que está sofrendo opressão, né? Mas é uma questão de sociedade, né? Os homens também, as mulheres, todo mundo, né? Tem que estar pensando numa sociedade democrática. E se for democrática, ela é justa, né? E é um esforço de trabalho coletivo, que eu acho que é o mais difícil, a gente entender que a gente precisa trabalhar junto, que muitas vezes, porque como eu falo de história das mulheres, muitas vezes as pessoas não querem participar, porque falam assim, mas eu sou homem, eu vou atrapalhar. Eu falo assim, é você que precisa. Você não sabe a história das mulheres, porque a história das mulheres não é esse mundo mágico que eu jogo fora os homens. Isso é a história institucionalizada. Essa é a história tradicional. A gente jogou fora as mulheres, só existe... os homens. Homens brancos ainda. Só existem esses homens brancos ali no poder. Hétero. Sim, é fundamental, e né? de preferência cristãos. Hétero, branco, cristão. Thaís, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que você faz mesmo, né? Que são essas viagens direcionadas para a mulher, inclusive aqui em São Paulo, né? Conta um pouquinho pra gente aí desse seu trabalho. Então, em 2019, eu comecei a fazer roteiros para São Paulo. Então, desde 2016 eu tinha o blog. No finalzinho de 2016, eu comecei a fazer rodas de conversa pelo Brasil. Então, fiz São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Morro de São Paulo, bem na praia gostosinha. Delícia, Morro de São Paulo. Fiz em Ouro Preto também, fiz em Curitiba. Porque eu percebia que tinha gente que tinha viagens para compartilhar, mas não tinham coragem de compartilhar os depoimentos. Então, eu pensei, falta uma comunicação mais próxima. E muitas das mulheres que vinham, porque eu pensei, vão vir só as viajantes. Tinham mulheres que simplesmente não almoçavam sozinhas. Então foi muito interessante pensar que elas queriam conversar com outras, sentir seguras, um espaço muito íntimo para elas compartilharem. E aí em 2019 eu pensei, para um
teve um boom, né, numa época das pessoas falarem, ai, ser nômade digital é tudo, o blog trabalhar com afiliados e tarará. E eu pensei, o que eu sei fazer, né? E eu sabia história das mulheres, assim, história eu sei, então isso eu posso colocar para jogo. E comecei em março de 2019 o primeiro roteiro, que é o Centro para o Olhar das Mulheres. E aí, com o passar dos anos, bem aos pouquinhos, eu fui criando novos roteiros. Mas a ideia, como eu comentei, se a gente não ocupa os espaços não são nossos. Então, eu sempre defendo a ideia de que a cidade é nossa e a gente precisa se apropriar da nossa própria história. Porque saber a nossa própria história é muito empoderador, pra gente não ficar pensando que as coisas são recentes, que as coisas elas são imutáveis, sempre foi assim, porque tem essas versões, né? Ou que isso foi a gente é revolucionário, a gente conquistou agora, ou sempre foi assim porque Deus quis e tarará. Exato. Então, como a gente trabalhar nesse sentido? E foi feito esse caminho. Inclusive, a maior parte das pessoas que participam dos roteiros são mulheres. Por mais que seja para todo mundo, mas a maior parte. Não, por acaso. Não. Tem. Muitas vezes os homens vêm porque são companheiros de alguém. Já chega a ouvir marido falando assim, ai, minha esposa me convocou, mas valeu a pena. E eu pensei, mano, meu Deus, resolve isso no seu casamento em casa. Quem não precisa me contar, compartilha aí. Não justifica, tá bom. Não justifica. Mas essa questão, e eu vejo que é gritante, quando o grupo é só de mulheres, tem situação de assédio na rua. Olha. Carro parar no meio do viaduto do chá. Imagina. Um grupo de mulheres sozinhas. Um grupo de mulheres Sozinhas, é uma coisa 20 estranha. mulheres sozinhas juntas. 20 mulheres sozinhas. Que coisa vulnerável. Mas parar o carro pra buzinar ou entrar no meio do grupo e falar, nossa, eu estou no paraíso, quantas mulheres lindas. Gente. O que pra mim, o caso de assédio maior que aconteceu, e talvez só ia até, nossa, mesmo caso de assédio, tá na frente da Biblioteca Mário de Andrade. E aí, Aqui, né? Aqui. Aqui do lado. E aí tava o grupo, passou um homem na rua, achou que ele ouviu o que eu falei, que eu estava falando sobre mulheres, e ele falou assim, você não fala da fulana de tal? Nossa, até bloqueei o nome da mulher. E eu assim, eu não sei de quem você tá falando. Nossa, como assim? Precisa falar dela. Ela foi a primeira bilionária do Brasil. Aí eu assim, Meu Deus. bom pra ela, né? Que sorte dela. Que sorte é dela. Ela foi, né, realmente uma ótima vida. Mas o meu roteiro é o Centro para o Olhar das Mulheres modernistas. E assim, historiadora não é oráculo. Então, assim, vai rolar, né? Vai ter uma roleta e vai falar assim, fulano de tal. E eu achei muito curioso, assim, o quanto que os homens se sentem no direito de achar que eu não sei nada, que eu estou na rua prestando um desserviço, mas ele, que sei lá o que ele faz da vida, E passou por ali passou, ele sabe a informação correta. Quis aparecer. Então, é isso, assim, o quanto, né, o pessoal fala, mansplaining é exagero. É uma pessoa que nem sabe o que eu tô fazendo. Ele podia ser uma pessoa que estivesse no grupo, que eu já ia pensar assim, por quê? Porque você não leu a definição do que é o roteiro, porque eu falo os pontos, eu falo de quem eu vou falar especificamente, enfim. Mas o quanto que se sentem seguros para interferir e tudo mais. Mas eu acho, muitas vezes achavam, não ter homens, eu acho que é importante, porque assim, não é uma ideia segregacionista. Sim. A luta social, ela é inclusiva. Exato. E aí basta as pessoas quererem serem inclusas, né? Com certeza. Então, e quando você fala de olhar para o centro, né? Vamos falar do centro, que é a nossa praia aqui, né, Mara? Nós estamos aqui bem no miolo, né? Bem no miolo. Trazer esse olhar feminino, né? Porque a gente tem muita rua com nome de homens, né? Vamos falar da Líbero Badaró, claro, uma pessoa importante, né? Não vou falar que não, médico, etc e tal, né? Importante, coisa e tal. Mas a gente não tem, né? A gente quase não fala das mulheres. Quantos bustos a gente tem de mulheres, assim, de estátuas? Acho que não tem 30, né? Não.
E aí a gente pensar que os monumentos, eles contam uma narrativa super importante. E que a gente não tem praticamente nomes de ruas de mulheres. E a depender dessas mulheres, o quanto que essas visões são romantizadas. Sim. Princesa Isabel, né? O que é aquilo dessa... Fala assim, um modelo de mulher. Porque é isso, é um modelo de maternidade. Como se fosse uma mãe da nação. Então, ter esses espaços reconhecidos, eu gosto de conversar também sobre as ausências. Eu tenho um roteiro que se chama São Paulo, Terra Indígena. E ele acontece na Sé. Aí, uma vez... É esse que você está fazendo no Sesc. Isso. Que você vai fazer, na verdade, né? Vou fazer dia 20 de abril. Mas que as vagas já acabaram. Acabaram. Eu sou a Madonna, acabou em 2 minutos. Desculpa aí, né? Sem a conta bancária da Madonna, não foi o mesmo cachê de Copacabana, infelizmente. Vou reivindicar no Sesc Florencio de Abril. Claro. Mas quando eu comentei com uma pessoa que, enfim, que estudava história indígena e tal, não era uma historiadora, ela virou e falou assim pra mim: tá, e você vai em qual aldeia? Eu falei: não, eu não vou na aldeia, eu vou em São Paulo, terra indígena, então eu vou fazer na Sé. E depois você vai em qual aldeia? Eu não vou na aldeia. Porque eu trabalho com as ausências também. Eu começo no pátio do colégio. Uai, tava ali. Cadê? A gente tem Tibiriçá na cripta da Sé. Então, se eu não tenho monumento, se eu não tenho homenagem, se eu não tenho espaços, e quando eu tenho... a gente tem um monumento ao índio, que é uma estátua horrorosa, no estacionamento do pátio do colégio. Aí vocês vão lá e me falam se ela é feia esteticamente. Mas que é um monumento ao índio. Então, eu tenho uma série de narrativas, os monumentos trazem informações até sobre o que foi valorizado ou não. Então, é importante porque muitas vezes no centro a gente fala, mas São Paulo não tem o que fazer, não tem vida cultural, né? A gente não pode andar na rua, que é muito perigoso, conhecer os lugares, ou falar, na Europa tem tal coisa. Olha para a Europa e olha para sua cidade. Que a gente tem uma diversidade muito grande e ter esse movimento. Então, eu gosto de olhar muito para a história das mulheres e pensar também essas articulações de interseccionalidade desses espaços. Então, porque acho que de mulher negra mesmo, né, Maura? Eu acho que só ali na Liberdade que tem. Acho que tem a Madrinha Eunice e tem Carolina Maria de Jesus, que agora, depois de muito ser pressionada, a prefeitura se viu meio que... Se não tem mulheres brancas, né? Imagina, são poucas, negras são minoria. Até ano passado a gente só tinha 5 estátuas de pessoas negras. Então... na cidade. 5? É surreal. Como se a história não fosse feita, né? Não tivesse sido feita, não é feita por pessoas, né? Por indígenas, por negros e... Total. Não é? A Madrinha Eunice, ano passado, teve um escândalo porque fizeram um festival de K-pop. Montaram um palco em cima da Madrinha Eunice. Foi mesmo, foi isso mesmo. Então... ignoraram totalmente, né? Não precisa nada, né, gente? O nome da própria estação do metrô não agrada qualquer um que entenda de história. Foram 200 mil reais para comprar e colocar Japão Liberdade. Japão Liberdade. Isso não sabe, para quem conhece um pouquinho de história. Sim. Né? Então, assim, por aí a gente tira, né? Em que cidade que nós vivemos, em que país, qual tipo de político que determina o nome das ruas, né? Que determina o nome das praças, que manda construir esses monumentos. Por aí a gente tira em que situação nós estamos, né? Gravíssima. E talvez a educação, eu acho que a gente está caminhando até para terminar, a educação, talvez não, com certeza a educação ela é um princípio básico. É a partir dela que precisa começar a fortalecer esses questionamentos, né? Essas lutas, essas discussões têm que estar dentro da escola, que é o lugar que está em tudo quanto é canto. Está lá na periferia do Itaim Paulista, está na periferia lá do Campo Limpo, está em todos os cantos, né? Em todas as margens dessa cidade. Né? E trabalha com todo mundo, né, Maura? Abraça todos, Sim, né? E a todas, todos. né? A escola pública, ela recebe a todos, né? Independente de qualquer coisa, ela
tá lá com esse público, né? Não tem por onde. E o pessoal que está levando a plaquinha de que o tempo já está estourando. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Thaís. Nós temos um clube de leitura aqui, né? Há mais de 7 anos, já lemos autores assim de todos os continentes, certo, gente? De todos os continentes. Né? E você também tem, né? Um clube de leitura. Queria que você falasse um pouquinho dele pra gente, que isso nos interessa. Ah, sim, o Clube Latinas, ele começou em maio de 2021, junto com uma amiga minha, Ana Beatriz Mauá. Ela acabou saindo um pouco depois, porque, enfim, doutorado pegou ela primeiro do que eu. Na pandemia? E começou na pandemia, então ela tinha muitas emoções, né? É um clube online e a ideia é da gente ler latino-americanas e caribenhas. E você tinha comentado no começo sobre a América Latina. A gente tem poucas traduções de obras latino-americanas. E ainda, né, fazer esse recorte para a gente pensar em mulheres. Então é muito interessante, porque a gente consegue olhar, não consegui fazer todos os países da América Latina ainda. E é muito louco, porque eu tava pensando assim, literatura boliviana. Eu nunca li literatura boliviana. A gente não tem um expoente que a gente fala. A gente tem argentina, a gente tem mexicana, a gente tem colombiana, nicaragüense. Inclusive, a gente lê O País das Mulheres, da Gioconda Bell, que é muito interessante. Que é a ideia de que quem é eleito é um partido que é um partido feminista. E a decisão é deixar de licença, trabalho, os homens de todos os cargos. E começar a condução dessa presidência. E o que rola a partir disso. Sim. Então, é um movimento muito interessante. Porque é utópico e tudo mais. Pensar se é realmente utópico, se é distópico essa relação. Mas foi muito interessante para pensar quais eram os temas que permeavam. E aí o esforço de ler literatura indígena, de ler literatura trans. Agora em junho, na Feira do Livro do Pacaembu, vai vir... Eu preciso falar dela porque, assim... É uma musa inspiradora, Camila Sosa Vilada, que é argentina, e conta a experiência dela sendo uma mulher trans. É um livro dela, tem 2 livros que eu gosto muito, que é Soltou-la pro Te Querer e O País das Irmãs Magníficas. O Parque das Irmãs Magníficas. O Parque das Irmãs Magníficas é destruir corações, assim, mas é muito interessante de pensar qual é o espaço que a gente dá para as mulheres trans. Elas têm espaço para serem intelectuais, para serem escritoras, ou a gente deixa no espaço de prostituição também, né? Então, como é que é essa trajetória? Ela é maravilhosa, então... E como que faz para fazer parte do seu clube de leitura? Tem o Instagram, que é @clubelatinas. Então, lá tem a agenda. O meu esforço agora é fazer presencial também. Tem alguns encontros que eu acho que é bem bacana. E também no Mulheres.viajantes eu vou comentando quando que é o próximo, que lá tem mais publicações. E o algoritmo acaba entregando mais. Sim, claro. O que a gente pode fazer, né? O Marcos e o Jean estão aqui com a gente. O que a gente pode fazer é tentar fazer um dia juntos, né? O nosso clube. Legal, hein? O Marcos falou que seria bem legal, não sei se vocês ouviram aí, acho que dá para falar alto aí. Né? A gente pensar, né, numa forma, né, de um dia a gente fazer junto com você, Thaís, né? E com o seu grupo, né? Acho que seria bem bacana, né, Maura? Com certeza, acho que a ideia é boa. Acho que é bem bacana. Thaís, então aqui o pessoal já está querendo cortar nossos microfones. Mas, Thaís, assim, muito bom falar com você. Parece que a gente já se conhece há 50 anos. Ai, eu que fico feliz. Eu adoro falar. E ainda com esse tema, mas eu me sinto realmente honrada pelo convite de ter a oportunidade de mostrar meu trabalho. E eu acho que é isso, né? Pra mim, a rua é a nossa sala de aula. E eu acho que enquanto a gente não olhar para esse ambiente, pensar que a educação é um acordo coletivo e que não só tá naquelas 4 paredes, mas que ela é muito maior e que a gente pode ser difusores. Então, para mim, é muito importante. Obrigada. Então, Thaís, muito obrigada novamente. Foi muito bom conversar com você. E acho que a gente vai ficando por aqui, né, Maura? E é isso, pessoal. Obrigada, até a próxima. Turma. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Até a próxima. Até.